Olá, voltamos agora com a nossa coluna Fronteiras do Saber, direto dos estúdios da Faculdade Exuda, com o professor e escritor Wilson Barreto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Você como está? Curiosa, professor. Qual vai ser o tema que nós vamos conversar hoje? Vamos conversar sobre o cheiro transmitido pela televisão. Nossa, gente, isso é o sonho para todo mundo que faz TV. Já pensou? Gastronomia e o pessoal sentindo os aromas, professor? Professor, fala As um pouquinho festas, mais. né? As festas, os perfumes. O perfume das rosas, os perfumes. Vai ficar mais glamouroso ainda, né, professor? Sim, claro. Então vamos lá. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o cheiro, tá certo? Sem dúvida. E muitas pessoas acham que isso vai ser possível e simples, quando na verdade isso é muito complicado, certo? Isso é bastante complicado. Porque o odor que a gente sente é partículas que penetram em nossas narinas e atingem o cérebro diretamente. Sim. Entende? E existem células sensitivas que informam o que a gente chama de cheiro ao cérebro. Não existe o nervo oftálmo, tá entendendo? Quer dizer, as células pegam diretamente das narinas partículas do que a gente está sentindo o cheiro. Então, por isso que é ruim você ter, por exemplo, esgoto a céu aberto. Porque aquele cheiro de esgoto são partículas daquele material, são bactérias que estão no ar e você está jogando elas exatamente nessa célula sensitiva do cérebro. Então, você facilmente pode, devido a qualquer pegar problema, uma bactéria, pegar uma bactéria dessa. Claro. Tá certo? Tudo isso é muito bem protegido. E essas células sensitivas, elas se renovam rapidamente. Né? E tanto que hoje em dia se usam essas células para a recuperação de qualquer traumatismo. Sim. De um tiro ou de uma facada na coluna, não é isso, né? Que fez uma secção medular. É isso mesmo. Então se está usando hoje essas células para a recuperação de medula, como uma célula tronco, porque ela se renova muito rapidamente. Então, para você transmitir o cheiro, você tem que transmitir partículas. Porque não é como a visão, que é onda, não é como a audição, que são ondas, certo? Então, aí é completamente diferente, que são partículas que se movimentam. Sim. E chegam até a gente. Sim. Para me mandar de um lugar para outro uma partícula, era equivalente, por exemplo, a se mandar um elemento qualquer. Posso mandar uma maçã, posso mandar um ratinho, posso mandar uma pessoa. Então, na hora que se conseguir transmitir o cheiro, se conseguirá transmitir uma pessoa de um lugar para outro. Nossa, mas isso teletransporte. É um teletransporte. Mas, quer dizer, a complexidade é bem maior do que simplesmente o cheiro. Sem dúvida. Mas a descoberta de que é possível se usar esse cheiro e transformar ele em uma onda, e essa onda depois ser manipulada e transformar aquilo em cheiro novamente, é fantástico. em coisa material, fantástico. É uma coisa fora do pensamento. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, nós vivemos absorvendo tudo que nos é posto, tudo que é jogado, né, para os nossos sentidos, e a gente fica, às vezes, achando que é uma coisa simples isso. Mas transmitir o cheiro é uma coisa muito complicada. Existem as teorias, né, depois de Einstein, de que todo corpo, todo elemento que existe na natureza, ele tem um comportamento ondulatório, como ondas, e pode ter um comportamento corpuscular. Sim. Como matéria. Sim. E esse comportamento depende do tipo de elemento que nós temos. Então, por exemplo, um corpo tem uma determinada massa, então o batimento dele, ou a oscilação dele, é lenta, pela própria massa. Então, um corpo como o nosso é uma partícula. Certo? É um objeto palpável, vamos dizer assim. Uhum. Enquanto isso, você tem elétrons dentro de um fio, e se agita esses elétrons, então são minúsculas partículas, que eles não se comportam nem como uma coisa material. Eles se comportam mais como uma energia. Energia mesmo. Uma energia de onda, uma energia ondulatória.
como a luz, por exemplo. A luz, hoje em dia, se conhece o comportamento dela através dos fótons como matéria, certo? Mas ela se traduz muito mais como um elemento ondulatório, como uma onda, do que como partícula. E o cheiro, por exemplo, se comporta muito mais como partícula do que como onda. Mas pode-se chegar um dia a fazer com que essa partícula se transforme ou seja vista como fosse uma onda, né? O Einstein sempre procurou esse campo único que englobasse o campo gravitacional, que faz as coisas caírem, né? O campo eletromagnético, que cria onda no espaço, e assim por diante. Entendeu? Professor, a gente então pode imaginar que a questão das partículas, né, chegarem direto no cérebro e daí os cheiros, por isso a gente associa os sentidos, ou seja, aquele cheiro vai remeter a uma lembrança. Sim. É que eu pessoalmente, eu acho que dos nossos sentidos, né, nós vamos um dia conversar sobre isso. Porque todo mundo fala que nós temos 5 sentidos, mas na verdade nós temos 7 sentidos. Então, Qual dos seriam nossos. Os outros 2? Surpresa, viu, Ana? Queremos saber, né? Na próxima entrevista a gente fala deles. Ah, é? É. Hoje não. Então tá bom, fica Viu? prometido aí. Fica prometido. Então, você falava a lembrança que o cheiro traz. E eu acho que é o sentido que é mais forte em termos de fixação cerebral. Tá certo? Então, por exemplo, você olhar o retrato de um lugar onde você já esteve, sem ter associado o odor daquele lugar, o cheiro daquele lugar, ele remete, mas não é tão forte. Não é. Tá entendendo? Quer dizer, quando você sente o cheiro que você já sentiu, você volta, você se volta transporta. para aquele local, é verdade. Você vai para aquele local e com todos os outros detalhes, auditivos, visuais, tá entendendo? E a música, né, a audição, também é outro bastante forte. Né? Quase o cheiro, mas não é igual ao cheiro. É verdade. Entendeu? Você ouve uma música de uma época. E aí também você volta para aquela situação. Volta, mas não de forma tão forte. Entendeu? Porque aí é o tal caso. Porque muitas vezes aquele som ele foi popularizado pelo tempo, né? Então, por exemplo, não sei se não dá para se lembrar, eu acho, tinha um tempo que tinha um pianista chamado Valdir Calmon. E Valdir Calmon tinha melodias muito bonitas, mas muito calmas, feitas para a época, né? Isso eu acho que década de 60, mais ou menos. Então, aquelas músicas de Valdir Calmon depois ficaram popularizadas. Então, você não vai lembrar tanto aquilo. Valsa de Strauss, tá certo? Então, houve uma época, por exemplo, que eu escutava muito a valsa de Strauss, Sim. Porque eu frequentava um local, que era o Centro de Recuperação Motora do Nordeste, onde tinha de fundo as valsas de Strauss. Então, as valsas de Strauss me lembram aquele momento. Marcou aquele momento. Marcou aquele momento. Mas também, por esse fato, de vez em quando eu gostava de ouvir essas valsas. Então, ela não ficou tão forte para mim. Tá entendendo? Por que não ficou tão forte para mim? Porque ela começou a ser íntima. Né? Então, quando existe a intimidade, o botar em qualquer momento aquele disco, etc. Já começa a fazer parte. Já começa a fazer parte, não fica em uma lembrança. É verdade. Tá entendendo? Verdade. Professor, o pessoal que está em casa nos assistindo e quer saber um pouco mais sobre esse assunto ou os outros que nós abordamos aqui, como é que pode fazê-lo? Olha, nós temos o nosso blog, que ele é quimera-wilsonmar.blogspot.com. E temos o nosso e-mail, que é wilson.1960@exuda.com.br. Isso aí. E você aproveite para curtir lá no Facebook a página da coluna Fronteiras do Saber. A gente faz um breve intervalo, mas volta já.